Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos os seguidores, todas as seguidoras da revista Fórum. Começamos agora mais um programa Fórum Sindical. Programa esse que é uma parceria entre a revista Fórum e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro NF. Programa que a gente procura discutir a questão da política, dos direitos, sempre sob a ótica dos trabalhadores, sempre sob a ótica sindical, né? E como não podia deixar de ser, no programa de hoje a gente vai procurar avaliar e analisar os impactos dos vazamentos de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato, que foram reveladas aí pelo site The Intercept Brasil, desde o último domingo. Esse site, que é comandado pelo jornalista norte-americano Glenn Greenwald, vem trazendo uma série de matérias que revelam relações, no mínimo, antiéticas e supostamente, se não completamente ilegais, entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Isso por quê? Porque foi constatado que o juiz Sérgio Moro, com procuradores da Lava Jato, deu dicas sobre etapas do processo, mudou a programação da operação com o objetivo de chegar a uma condenação do ex-presidente Lula, deu dicas. Essas conversas revelam uma relação muito antiética entre os procuradores e os juízes, porque, afinal, aquele que acusa, que são os procuradores, e aqueles que julgam, não podem combinar o processo sem a presença do advogado de defesa, ou mesmo articular próximas etapas desse processo que ainda sequer havia sido julgado. E o que foi observado foi toda uma trama para se chegar à condenação do ex-presidente Lula, uma trama que foi sendo forjada antes desse processo chegar ao julgamento do juiz Sérgio Moro, que até então era quem tocava a vara federal lá de Curitiba. Como todos sabem, o ex-juiz Sérgio Moro acabou sendo agraciado com uma vaga no Ministério da Justiça no governo do Jair Bolsonaro, que foi justamente o candidato que ganhou do Fernando Haddad, que foi objeto de uma dessas conversas reveladas pelo The Intercept Brasil também. Em uma dessas conversas entre procuradores do Ministério Público, eles se articulam, eles pensam em uma maneira de impedir uma entrevista do ex-presidente Lula no ano passado, durante o período eleitoral, com o temor que uma entrevista do ex-presidente Lula fosse beneficiar o candidato Fernando Haddad. O que aconteceu todos já sabem, eles conseguiram, a justiça conseguiu barrar a entrevista do ex-presidente Lula, essa entrevista só saiu esse ano, e por conta disso, não só por conta disso, tem vários outros fatores, mas muito por conta da invisibilização do ex-presidente Lula, isso deu um capital político maior para o presidente Jair Bolsonaro vencer as eleições e o PT sair derrotado. No final dessa história, aquele que condenou o presidente Lula e aquele que articulou para que ele não desse entrevista, virou ministro da Justiça do governo eleito, né? Então, é uma trama que começa a ser desvendada agora com essas revelações do The Intercept Brasil. Os editores do site garantem que só soltaram uma pequena parte do material, que ainda tem muita coisa a vir pela frente. Então, a gente pode aguardar ainda mais bombas, com certeza, e esse tema, essa pauta que a gente vai abordar hoje aqui com o pessoal do Sindipetro NF. Hoje, especialmente, a gente está com o Guilherme Cordeiro, que é diretor do Sindipetro, e a gente vai conversar sobre essa questão do Sérgio Moro e também da Lava Jato, e também como isso está diretamente ligada à questão da Petrobras, que nos últimos anos vem passando por um processo de desmonte, e é isso que a gente vai tentar detalhar aqui, como a Operação Lava Jato influenciou no desmonte da Petrobras, que vem sendo intensificado por esse governo de Jair Bolsonaro. Não é mesmo? Bom, para atualizar um pouco, trazer uma informação um pouco mais quente, nós estamos hoje na quinta-feira, 13 de junho, ontem, quarta-feira, 12 de junho, o The Intercept Brasil trouxe algumas revelações novas, algumas conversas novas, ele trouxe a íntegra das conversas que embasaram as primeiras reportagens, e em uma delas é uma conversa que aparece lá o procurador Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, condicionando a deflagração de uma próxima fase da Operação Lava Jato, lá em 2016, a, abre aspas, articulação com os americanos. São essas as palavras que ele usa, e até agora ninguém explicou que articulação é essa com os norte-americanos que o procurador Deltan Dallagnol citou. Que articulação é essa com os procuradores norte-americanos
que influencia em processos da Lava Jato relativos à Petrobras, não é mesmo? Bom, essa fala despertou aí o resgate de muitas teorias que muita gente vem aventando há muito tempo, que é justamente de como os Estados Unidos e empresas norte-americanas podem estar por trás da Operação Lava Jato e, através dessa operação, maquiar um projeto de poder, um projeto político e um projeto de entrega de empresas nacionais. É isso que talvez vai começar a ser desvendado agora com essas revelações do The Intercept Brasil. Bom, eu vou começar a conversar aqui com o Guilherme Cordeira, porque eu acredito que tem muita coisa para a gente discutir nessa relação Petrobras-Lava Jato. Mas antes da gente partir para esse ponto, Guilherme, eu queria saber contigo como vocês aí entre os petroleiros receberam esses vazamentos do The Intercept. Como foi a repercussão aí entre os trabalhadores? Você acha que agora, de fato, a Operação Lava Jato vai começar a ser desmascarada? Boa noite para você, Guilherme. Boa noite, Ivan. É um prazer estar conversando com você, trazer um pouco da realidade da nossa base. Bom, a questão da Lava Jato, a gente vinha batendo da Lava Jato, o sindicato, a diretoria, desde seu início, né? Sempre foi usada essa cantilena, essa narrativa de combate à corrupção, sempre que qualquer força política chegasse ao Estado e essa força política, de alguma forma, olhasse para a maioria da população brasileira. Foi utilizada essa narrativa com Getúlio Vargas, depois com Jango, com Dilma, e a Lava Jato, ela atende os objetivos, um dos objetivos é a entrega da Petrobras, do patrimônio público, né? A gente viu que não só a Petrobras, mas outras empresas aí, como a Embraer, já estão na mão dos americanos. E é bem o que você falou, a Lava Jato ela é um instrumento de poder, ela serve aos interesses da elite norte-americana em conluio com a elite vira-lata brasileira. Então, a nossa base, o trabalho que a gente vinha fazendo de denunciar a farsa, o engodo, a mentira que é a Lava Jato, isso tinha já um efeito prático na nossa base. A nossa base, felizmente, a maior parte dela já vinha sendo, né, porque sofre direto os desmontes, aqui é a base da pirâmide, então os empregos são disseminados aqui no setor de óleo e gás do Norte Fluminense, né? É aqui que se tem a redução do salário, o corte do direito, ou seja, toda as maldades na prática, quem sente é o trabalhador, né? É fechar postos de trabalho, ter redução salarial. Agora, a gente vem denunciando a Lava Jato há muito tempo, né? É uma questão até desfavorável para a gente, porque a mídia, 18 mil horas jogando aquele veneno midiático, que a Petrobras é uma empresa onde impera a corrupção, que o petroleiro é corrupto e que é melhor privatizar a Petrobras. Então a gente vem combatendo esse veneno midiático com todas as nossas forças. E agora, o que acontece essa questão dos vazamentos? Nada mais é de uma prova, né? Você ter ali a prova daquilo que a gente vem falando ao longo dos anos. A Lava Jato é um verdadeiro engodo, é uma verdadeira farsa. E se a gente quer entender o que está acontecendo no país hoje, a Lava Jato ela não é apenas um assunto, ela é um núcleo. A Lava Jato é um núcleo do que está acontecendo no Brasil hoje, esse desemprego, essa miséria, essa farsa, e a verdade, ela vai prevalecer. Legal, Guilherme. E só para complementar, você falou que a destruição ela sempre acaba caindo de forma mais pesada em cima dos trabalhadores, né? E tem uns dados aqui que comprovam isso até de forma interna dentro da Petrobras, né? Tem um relatório agora de janeiro desse ano que mostra que em 5 anos de Lava Jato, né? A Lava Jato começou lá em 2014, em 5 anos de Lava Jato, a Petrobras cortou quase 30% dos seus funcionários, né? E cortou quase 75% dos seus quadros no exterior, só nesse período de 5 anos da Lava Jato, né? Eu queria, Guilherme, que você, se você pudesse explicar para a gente como que concretamente a Lava Jato influencia no desempenho ou no prestígio da Petrobras. A Operação Lava Jato, por exemplo, ela chegou
a afastar fornecedores, a instabilidade, o discurso de corrupção, chegou a afetar economicamente a empresa? Como que isso se deu de maneira concreta, Guilherme? Olha, Joaquim, a Petrobras ela é uma empresa que ela tem uma imagem, historicamente, né, se a gente for resgatar o histórico da Petrobras, a campanha do petróleo é nosso. A Petrobras ela sempre foi vista pelo povo brasileiro com muito orgulho, né? Aqui você tinha a oportunidade dentro da empresa de desenvolver o conteúdo nacional, é aqui que a engenharia nacional se despontava, é aqui que a gente mostrava para o mundo a capacidade e a inteligência do nosso povo. Então, a questão da Lava Jato também é importante a gente ter a noção, ela tende a fazer o quê? Quebrar a relação afetiva entre a população brasileira e a Petrobras. Então, por isso aquele duto no Jornal Nacional, enferrujado, de óleo jorrando dinheiro, aquilo ali é uma mensagem visual muito forte. Isso tem um objetivo de quê? De desgastar a imagem da Petrobras junto à população, né? A gente fala dos recursos escassos, o prestígio para qualquer empresa é algo extremamente importante. Então, a Petrobras vinha sendo atacada pela mídia cotidianamente para quê? Para quebrar essa relação afetiva da empresa com o povo brasileiro. Não se consegue privatizar uma empresa como a Petrobras se você não marginalizá-la. E foi isso que a mídia, em conluio com a Lava Jato, fez com a imagem da Petrobras. Sim, sim, é isso que está começando a acontecer. É um pacote de coisas, né, Guilherme? Se você parar para observar a Lava Jato, ao mesmo tempo que foi criando essa imagem da Petrobras diante da opinião pública e tirando o seu prestígio e abrindo os caminhos para uma entrega, para um desmonte, para uma privatização, ela atacou diretamente figuras e partidos e projetos de governo que poderiam manter a Petrobras como uma empresa forte, pública, estatal. Né? Então, não foi só agir diretamente com relação à corrupção, à suposta corrupção dentro da Petrobras, foi também eliminar a chance de que um governo como um governo do PT, uma volta do ex-presidente Lula ou uma eleição do Fernando Haddad, porque uma eleição do Lula ou uma eleição do Haddad com certeza ia inviabilizar esse projeto de entrega, de desmonte do patrimônio nacional, que agora está se vendo que é o verdadeiro objetivo dessa operação e do núcleo que coordena, que toca essa operação. Né? Eu gostaria aqui de até ler umas aspas, que é do William Nozaki, que é pesquisador do INEP, né, que é o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ele deu uma palestra agora em maio, junto da FUP, o pessoal de vocês aí, inclusive, e ele fala um pouco sobre como a Lava Jato ajudou aos poucos ir destruindo a Petrobras. Né? E tem uma fala dele que eu acho interessante, que eu acho que você podia até comentar depois, Guilherme, fazer o seu complemento, que é sobre como criaram uma narrativa de fazer as pessoas se confundirem o que é negociação, o que é corrupção, né? Uma narrativa de colocar todos no mesmo balaio, como se todo tipo de negociação financeira fosse de fato corrupção. Eu vou ler a fala dele aqui, e aí você me diz o que acha sobre. Ele fala assim: ao negligenciar o papel do mercado, dos interesses estrangeiros, das complexidades das variáveis que estão por trás do problema da corrupção, a Lava Jato criou uma narrativa que promoveu uma grande confusão entre o que é a negociação e o que é a negociata, entre o que é a concessão do diálogo político e o que é a corrupção. Né? E a gente sabe que numa empresa do tamanho da Petrobras, há de se contar com uma série de parcerias, de acordos, enfim. Como você avalia essa construção de narrativa que nos faz acreditar que uma licitação, que uma parceria, que qualquer uma dessas coisas que aconteçam dentro da Petrobras seja corrupção? Olha, eu visualizo essa questão e eu acho que por trás dessa narrativa que a mídia dá, tem uma questão que é importante, que é a questão ideológica. Existe a ideia do patrimonialismo muito forte na sociedade brasileira, que aqui
é um Estado patrimonialista, né? E que existe a corrupção apenas no Estado brasileiro. Nós vivemos um Estado extremamente corrupto. E essa narrativa, ela serve, por exemplo, aos interesses de sempre você conseguir manipular a opinião pública usando essas ideias. Às vezes a gente nem reflete mais sobre essas ideias. Tamanha força que ela tem hoje. Isso é papo de botequim, né? Ó, fulano roubou dentro da Petrobras, que é uma empresa pública, tem a corrupção na política. E isso, na minha visão, é o grande engodo, é a grande mentira que existe na sociedade brasileira. Por quê? Sempre quando você foca na corrupção, seja no setor público, seja na política, você está, no fundo, o quê? Você está criando um pano de fundo, você está criando um bode expiatório para a corrupção real, a verdadeira corrupção, que nesse caso é a entrega da Petrobras. E também, quando a gente fala da entrega, não é só para as empresas americanas, né? Você tem a questão do mercado financeiro, né, da elite financeira internacional em conluio com a elite financeira brasileira, o que? Hoje tomando todas as decisões referentes à Petrobras. Então, por exemplo, recursos que seriam reinvestidos no desenvolvimento e na construção de plataformas aqui no Brasil, hoje estão indo o quê? Para pagar dividendos aos acionistas. Então, eu vejo que essa corrupção, essa narrativa da corrupção que a mídia repete, mas que foram criadas aqui pelos nossos intelectuais, essa questão do patrimonialismo, o Brasil é o Estado patrimonial, ela serve justamente o quê? Como um verdadeiro engodo para se esconder a real corrupção. E aí, o conceito de corrupção ele acaba se tornando liso como um sabonete, para você realmente manipular e usar ele de acordo com os interesses da elite em conluio com a mídia, né? Então eu acho que toda essa crise que a gente está vivendo, na minha visão, ela é uma oportunidade. Por quê? Porque a gente consegue agora, né, nesse momento histórico, que para mim o Brasil vive o seu pior momento histórico, trazer a luz da verdade à sociedade brasileira e falar para as pessoas, vocês foram enganadas. Então, para mim, essa é a grande mentira da sociedade brasileira e nós temos o papel de denunciar essa mentira. Existe uma questão que nós temos que responder para o povo, na minha visão, a questão mais importante é explicar para as pessoas por que é que vocês estão ficando mais pobres. Na minha visão, o brasileiro só ouviu uma única resposta para essa pergunta, que é: vocês estão ficando mais pobres por conta da corrupção na política. Isso também serve para esconder, por exemplo, a corrupção do mercado financeiro, né, os juros da dívida pública, corrupção às vezes legalizada, mas os caras já compraram 400 deputados que vão fazer passar qualquer papel higiênico sujo. Então, para mim, essa é a questão mais importante e a questão é a narrativa que é o pano de fundo da Lava Jato. Legal, Guilherme. E agora, você falando desse ponto que virou praticamente um senso comum, né, do porquê que o Brasil está nessa situação, quando a pessoa empobreceu, todo mundo acha que a culpa é da política, que, né, houve um processo de demonização da política, e aí surgem, inclusive, novos heróis, né, heróis esses questionáveis, né, não é à toa que aí Sérgio Moro é alçado como um herói da nação, que Jair Bolsonaro é alçado como um herói da nação, porque eles são produto também de um processo, como você falou, de demonização das relações políticas, né? E que se criou um senso comum que as pessoas, como você disse, acham que estão mais pobres porque estão roubando a Petrobras, porque houve propina, porque os políticos roubam, e esse cria esse senso de demonização, né? Que ninguém vale, que é todo mundo igual, que é tudo farinha do mesmo saco. E aí, até então, como a polarização era basicamente entre PT e PSDB, colocam PT e PSDB todos no mesmo saco, ninguém presta, e aí surgem figuras como Jair Bolsonaro para ser o salvador da pátria. No entanto, a gente começa a observar que não é bem assim, né? Que o toma lá da cá já tem acontecido no governo, é a mesma velha
política tanto condena, né, as relações entre Congresso e Câmara dos Deputados, elas existem, e ele é um dos agentes que compuseram essa chamada velha política que entrou na cabeça da população como sinônimo de roubalheira, como sinônimo de corrupção, né? A demonização, a negação da política num estágio bem avançado no Brasil. Né? Nesse sentido, Guilherme, eu até queria que você prosseguisse que você estava fazendo, sobre essa questão de agora ser uma oportunidade, né? Você acredita que essas revelações que vieram à tona essa semana, elas têm potencial para mudar esse senso comum e começar, de fato, a desmascarar a Lava Jato e fazer com que o Brasil, aos poucos, retome os caminhos que foram rompidos com toda essa narrativa, que a Petrobras, aos poucos, volte a ter prestígio, que a situação do ex-presidente Lula, que está preso, possa começar a ser revertida, que o governo do Bolsonaro, por conta disso, comece a derrocar. Enfim, você vê uma janela aí para que as coisas comecem a mudar no Brasil a partir dessas revelações? Olha, eu acredito que nós temos uma oportunidade, né? Aí vai saber se as forças progressistas, se a esquerda, né, em si, vai saber aproveitar essa oportunidade, né? Existe muito dinheiro envolvido nessa questão, né? Tem muita gente poderosa, mas eu acredito que com a mensagem correta a gente pode denunciar, sim, e aí fazer essa maré virar. Isso vai depender muito da capacidade da esquerda de colocar a sua narrativa, coisa que não é fácil tendo em vista a mídia que a gente tem. E denunciar, na verdade, por exemplo, a gente tem que tentar vencer, na minha visão, né, é claro que tem agentes da geopolítica internacional, né, o Departamento de Estado americano, a CIA envolvida nisso aí. Né, e a gente sabe que, por exemplo, existem sociedades que conseguem se defender de maneira mais contundente contra esses ataques. O que essas sociedades têm que no Brasil não tem? Na minha visão, existe uma questão importante que a gente tem que salientar aqui, que a esquerda ela precisa dar uma nova interpretação para aquilo que é a sociedade brasileira, de onde a gente vem, quem a gente é e para onde a gente vai. Né? Por exemplo, sempre se contou a mentira que o Brasil vem de Portugal, essa questão do personalismo, né? Então, que é uma mentira. Né? De onde vem a sociedade brasileira? Por que ela é tão iníqua, mesquinha e perversa? São as raízes da escravidão. Então, eu acho que a esquerda ela tem que trabalhar uma narrativa totalitária do que é a sociedade brasileira, explicar de maneira geral o que é a sociedade brasileira, por que ela é tão preconceituosa, racista, violenta, por que existe o complexo de vira-lata. E a partir dessa interpretação, desmontar essas ideias do personalismo, né, por que a escravidão, por exemplo, no Brasil, ela nunca foi contestada de fato? Porque ela continua até hoje naquilo que importa, no ódio ao pobre, que é algo perverso, que, por exemplo, outras sociedades capitalistas, não existe uma elite que despreza e odeia o seu próprio povo, como aqui. Aqui a elite brasileira parece, eu gosto de fazer uma comparação, parecem belgas no Congo. Então, você perguntou sobre essa oportunidade, vai depender muito da capacidade da esquerda de denunciar o que está acontecendo, desmontar as mentiras da Lava Jato contra a mídia que ela é dominante. A mídia brasileira ela é o verdadeiro câncer para a gente ter uma democracia de fato aqui no Brasil. Então, eu acho que a esquerda, mais do que nunca, vai ter que investir numa narrativa que convença. O que está em jogo hoje para a gente fazer a maré virar é a gente convencer as pessoas de que elas foram enganadas. E está aí a verdadeira corrupção. Tá certo, Guilherme. Você tocou num ponto muito importante mesmo, essa questão da imprensa tradicional no Brasil, né? A gente costuma chamar aqui dentro da mídia alternativa
essa imprensa de imprensa comercial, né? Que é um tipo de jornalismo, é um tipo de imprensa que é gerido por interesses financeiros e comerciais empresariais, né? Não tem necessariamente um interesse. E nesse sentido, nosso papel aqui da Fórum, enquanto mídia alternativa, se torna ainda mais importante, né, nesse caminho de denunciar e tentar expor a verdade de uma maneira que atinja a população de uma maneira convincente. Eu acredito até que essa nossa iniciativa, essa parceria entre a Fórum, Sindipetro e NF, é uma dessas maneiras interessantes disso acontecer, pois aproxima da população a lógica dos trabalhadores, a lógica sindical, que muitas vezes é tão negligenciada por essa dita mídia tradicional. Né? Com relação a essa questão dos vazamentos do The Intercept Brasil, a mídia tradicional ela vem tentando mudar a narrativa das coisas ao simplesmente ignorar o conteúdo dos vazamentos e focar o noticiário com relação ao suposto crime de um hacker. Né? Há 4 inquéritos abertos na Polícia Federal, nenhum deles tratam sobre o conteúdo das conversas vazadas e tratam apenas de que maneira essas conversas foram adquiridas, né? Isso porque o The Intercept Brasil não falou em momento algum que essas conversas foram adquiridas através de um hacker. Isso é uma narrativa da mídia tradicional, então é bom que as pessoas fiquem atentas, porque a fonte principal dessas revelações não foi exposta pelo The Intercept Brasil, em momento nenhum eles falaram de hackers, né? Então, é bom ficar atento, porque isso também pode ser uma armadilha da mídia comercial para focar todos esses acontecimentos num discurso de combate à invasão da privacidade, a hackers, etc., e fazer com que todo mundo simplesmente esqueça o conteúdo desses vazamentos, que para muitos já é considerado um dos maiores vazamentos, um dos mais importantes já ocorridos na história recente do Brasil. Né? Tem potencial para ser o nosso Watergate, o nosso Pentagon Papers, coisa que nunca aconteceu no Brasil nem de perto. Né? Bom, a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui, Guilherme, mas eu queria finalizar falando sobre a greve geral que vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 14 de junho, né? Nós estamos bem na véspera, e eu acho importante a gente dar uma comentada nessa paralisação, que a gente já comentou em outros programas Fórum Sindical aqui, na semana passada o programa foi exclusivamente dedicado à questão da greve geral. Então, para quem quiser saber mais sobre a opinião dos trabalhadores, as expectativas para a greve, acesse o nosso canal do YouTube na Revista Fórum, entra lá na playlist Fórum Sindical, que o nosso último programa trata justamente sobre essa greve geral do dia 14. Mas como estamos na véspera, né, eu queria saber aí do Guilherme como estão as expectativas dentro do Sindicato dos Petroleiros aí para essa greve geral, o Sindicato dos Petroleiros que é um dos que está puxando essa greve, foi uma das primeiras categorias a aderir, né? E eu queria saber agora como fica, porque essa greve já estava marcada há um tempo, né? Desde aquelas mobilizações da educação lá atrás, o pessoal já estava se preparando para a greve geral, que é contra a reforma da Previdência do governo do Jair Bolsonaro, né? Mas depois de todo esse tempo de greve marcada, justamente na semana da greve, vem à tona esse escândalo das conversas reveladas da Lava Jato, que envolve diretamente o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Bom, é mais gasolina um pouco para essa pólvora aí que está prestes a explodir, né, Guilherme? O que você acha? Você acha que essas revelações vão acabar influenciando numa adesão maior da população a essa greve contra a reforma da Previdência? Olha, você tocou num ponto importante, e eu vou só dar um pequeno comentário aqui, que é a questão da narrativa da mídia convencional e de outras figuras cretinas, né, que estão subestimando o que aconteceu e com muita cara de pau, inclusive, porque a Constituição ela protege as fontes dos jornalistas. Então, é um descalabro, é outra mentira deslavada, contada pela mídia, que não se sustenta, né? Quanto à greve geral, essa greve, para mim, e os movimentos dos professores e dos estudantes, dos companheiros da educação, antes dos vazamentos, já eram um fato novo que, para mim, teria extrema relevância.
Por quê? Uma coisa a questão das narrativas e da habilidade que nós da esquerda, do campo progressista, temos que ter para denunciar a entrega do Brasil, a verdadeira corrupção do mercado financeiro, né? Onde ali que está de fato, a elite quer o Estado para roubar, né? Mas sem o povo na rua, e eu falo povo brasileiro de verdade, não a ala protofascista da classe média, né? Que toda vez que esses caras vão para a rua, o povo foi para a rua, é mentira. É uma parte da classe média, a classe a extrema direita da classe média. O povo de verdade foi quem foi à rua para lutar pelos direitos dos estudantes, contra a destruição da educação pública brasileira, e é o povo na rua que vai estar amanhã fazendo a greve. E nós aqui do Sindipetro NF vamos fazer um movimento muito forte. Nós estamos em processo de negociação do nosso acordo coletivo. Eu tive hoje no aeroporto de Farol, que é a nossa maior base operacional aqui, e a categoria ela está totalmente mobilizada, entende o que está acontecendo. Há muito tempo eu não vi uma sinergia muito grande entre a diretoria do sindicato e o nosso chão de fábrica, a nossa base. Então, a gente vai fazer uma greve forte e pelo que a gente tem aqui, nossas articulações com as outras categorias, a gente sabe que amanhã vai ser um dia histórico para esse país. Amanhã começa a virada em cima dessa narrativa dos vazamentos, mas com o povo na rua dizendo um não a toda essa sujeira, a todo esse roubo do mercado que quer usurpar o futuro de todos nós e das futuras gerações. Legal, Guilherme. É isso aí. A gente chegou ao fim do nosso programa hoje. Infelizmente, o papo estava bom, mas passa rápido, né? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom resumo aí das influências da Operação Lava Jato na Petrobras, no desmonte do patrimônio nacional, do Estado brasileiro. E eu acho que é uma boa prévia aí para as pessoas que pretendem participar e aderir à greve geral amanhã, sexta-feira, contra a reforma da Previdência. Bom, para quem quiser saber mais sobre essa greve geral, no site da Fórum nós publicamos uma lista com todas as cidades onde haverão paralisações, os atos, os horários, as atividades políticas, enfim, a gente tem uma agenda bem completa no site da Revista Fórum. Para quem quiser acompanhar, acessa lá que está fácil de achar. A gente está soltando agora, inclusive, uma matéria no período da noite falando sobre quais cidades vão ter paralisação no setor dos transportes, que é algo que as pessoas sempre ficam procurando saber em dia de greve. Então, já fica o recado, vai ter muita cidade com transporte parado amanhã. Não sei como está aí no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, por exemplo, o metrô vai parar, os metroviários já aderiram à greve. Então, amanhã, para quem está com todo esse processo político contra a reforma da Previdência, de fato, vai ser um dia muito importante e a Fórum vai estar cobrindo tudo. A gente vai ter transmissões, vamos ter um noticiário no nosso site, o dia inteiro focado na cobertura da greve geral. Bom, eu agradeço a todos que acompanharam aqui a nossa transmissão hoje, a todos os internautas da Revista Fórum, a toda a equipe aí do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, e peço para todos aqueles que assistiram e ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva lá, aperta o sininho para receber as notificações e seguir a nossa programação. O programa Fórum Sindical vai ao ar todas as sextas-feiras, hoje especificamente por conta da greve geral. Estamos divulgando esse programa hoje, quinta-feira, para que todo mundo possa acompanhar as paralisações e participar da greve geral nesse dia 14, sexta-feira. Beleza? A gente volta na semana que vem, como sempre, na sexta, aí a gente já volta à periodicidade normal. Obrigado, Guilherme. Um abraço.